Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e mês passado fez 50 anos do lançamento de um dos álbuns mais icônicos de uma das bandas mais importantes do rock mundial. Eu tô falando nada mais, nada menos do que o álbum 4 do Led Zeppelin. E se você quer saber tudo sobre ele, fica aí que daqui a pouquinho eu já conto tudo. Foi no dia 8 de novembro de 1971 que foi lançado o quarto disco de estúdio da banda britânica formada por Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones, o Led Zeppelin. Esse álbum ele nunca recebeu um título oficial e até por isso mesmo que ele ficou conhecido como Led Zeppelin 4. Assim que foi lançado, o disco ficou na segunda posição da Billboard 200 lá dos Estados Unidos e a música Stairway to Heaven se tornou um sucesso e tocava no rádio o tempo todo, o que acabou embalando aí todo o restante do disco e fez com que em apenas 2 meses ele se tornasse o mais vendido do ano. Hoje em dia ele já vendeu cerca de 23 milhões de cópias só nos Estados Unidos e 40 milhões no mundo todo, sendo assim um dos discos mais vendidos da história e aclamado pela crítica como um todo e considerado como um dos álbuns mais importantes da história do rock. E o álbum não tem um nome, pode parecer estranho, mas foi uma decisão bem consciente. Tudo aconteceu por causa de comentários negativos que a crítica vinha fazendo ali pro Led Zeppelin, por eles não terem dado nome ao disco anterior, que ficou conhecido como Led Zeppelin 3. Foi então que o Jimmy Page, que era o guitarrista e líder da banda, decidiu que o quarto álbum deles não teria nome, não teria nada escrito na capa e nem no encarte, somente a letra ali das músicas. Ficou decidido então que a capa traria apenas 4 símbolos aleatórios ali, escolhido um por cada membro da banda, e o guitarrista deu a justificativa na época falando que títulos e nomes não significam nada para ele. Mas esse não foi o único motivo. Mais tarde, o Jimmy Page comentou que uma das razões para não terem escolhido ali o nome da banda é que existia uma pressão muito forte ali do agente deles para que eles acabassem logo com essa história de não colocar título ali para os álbuns. Então, meio que indo contra isso, ele teimou que agora sim esse álbum não teria nome de jeito nenhum. Segundo ele, a justificativa para isso é que a banda se sentia muito bem com o que eles vinham fazendo e eles não cederiam à pressão ali só porque a gravadora queria. Foi então que quando a gravadora percebeu que eles estavam irredutíveis contra isso, os executivos ali da Atlantic Records ordenaram às gráficas que imprimissem ali as capas com símbolos bem grandes ali para preencher toda ela. Outro motivo para isso foi para que a imprensa tivesse ali como se referir a esse álbum, né? Que muitas vezes é conhecida como Led Zeppelin 4, mas em alguns lugares é chamado como Four Symbols, né, que seria 4 símbolos, ou Runes, que seria runas. E isso depende ali de quem está escrevendo, né, o autor ali do texto, né, o próprio Robert Plant chama apenas de quarto álbum. Mas agora falando sobre os símbolos, né, da esquerda para a direita e de cima para baixo, estão nessa ordem o símbolo de Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham e Robert Plant. O símbolo escolhido pelo guitarrista Jimmy Page ele é associado à palavra grega zosso, que significa salvação, mas isso entrando ali num campo mais espiritual. Mas a imagem não tem nenhuma conotação alfabética ali de verdade, né? Sendo desenhada pelo próprio músico. A fonte do símbolo ali ele é de conhecimento público, mas o seu significado de verdade ninguém sabe o que é. O símbolo era muito utilizado para representar o planeta Saturno em rituais de magia e até por isso que o Jimmy Page escolheu, porque ele é do signo de Capricórnio, que é regido pelo planeta Saturno. O vocalista Robert Plant escolheu um símbolo ali representando a deusa egípcia Amate segurando uma pena, que significava verdade, justiça e lealdade, em volta de um círculo impenetrável que era o significado da vida. E de acordo com a mitologia egípcia, Anubis, que era o deus do julgamento e da morte, quando as pessoas morriam, pegava ali o escaravelho sagrado, que era o coração dela, e colocava numa balança contra ali a pena de Mate. Se o escaravelho fosse mais pesado que ela, a pessoa iria direto para o inferno. Se fosse mais leve, ia para o céu. E foi por isso que o Robert Plant escolheu aí esse símbolo, por entender que esse paradoxo ali estava diretamente ligado com as músicas da banda. O símbolo do baterista John Bonham mostra ali 3 círculos interligados, né, que seria a trindade familiar de homem, mulher e criança. Mas o símbolo ele também se assemelha ali a uma visão de uma bateria vista de cima. Se vocês repararem, o símbolo é muito semelhante ao escolhido pelo baixista John Paul Jones. E isso teve um motivo. No jazz, que foi um dos estilos que mais influenciou a banda, a bateria e o baixo, eles fazem parte ali do mesmo seção rítmica. Então eles entenderam que seria legal ali ter um símbolo bem parecido.
Além disso, esse símbolo também aparecia no rótulo da cerveja Ballantine, que era a preferida ali do John Bonham. Então ele decidiu pegar emprestado ali, entendendo que aquilo seria até cômico. No caso do John Paul Jones, aquele círculo que aparece no meio, ele significa ali uma pessoa com confiança e competência. Mas além dessas 4 imagens, tinha uma quinta que estava dentro do encarte ali, que eram 3 pirâmides invertidas, que foi escolhido pela cantora Sandy Denny, que participa da canção The Battle of Evermore. A capa que traz uma pintura a óleo foi escolhida pelo Jimmy Page, que viu aí essa pintura lá na cidade de Reading, na Inglaterra. E ela pode ser interpretada de várias maneiras ali, né? Mas a mais aceita é de que esse velho camponês ali, andando sobre alguns galhos, também significa que as pessoas devem cuidar da terra, ao invés de colher em excesso e destruir ali o planeta. A ilustração interior, ela foi inspirada numa carta de tarô conhecida como o Eremita. Bom, mas é claro que a gente também tem que falar sobre as músicas, e não só da capa e de como foi feito. Led Zeppelin 4 é formado por 8 canções, tendo a maioria sido escritas pelo Jimmy Page e pelo Robert Plant, mas todos os integrantes criaram ali material para o disco. Abrindo o disco, temos a música Black Dog, né, que apesar da letra falar ali sobre um amor desesperado por uma mulher, o título dela se refere a um cachorro que visitava o estúdio quando eles estavam por lá, e era um cachorro preto, por isso Black Dog. A estrutura básica dela foi composta pelo baixista John Paul Jones, que tinha a intenção de que a melodia fizesse com que as pessoas não dançassem, apenas ouvissem ela, tendo como inspiração o jazz rock e o electric blues. A banda se inspirou na canção de 69 chamada Oh Well, do Fleetwood Mac, para criar toda a atmosfera ali da canção. Logo em seguida vem Rock and Roll, ali criada num estilo jazz blues, baseada na sequência de acordes ali conhecida como 12 Bar Blues. O Jimmy Page ele explicou que essa música ela foi criada acidentalmente, quando eles estavam tentando concluir ali a composição da música Four Sticks, com Robert Plant introduzindo ali referências a sucessos lá dos anos 50 e 60, como The Troll e The Book of Love. Já a música The Battle of Evermore, assim como várias outras ali que a banda tem referência à saga O Senhor dos Anéis, do Tolkien. A letra foi criada pelo Jimmy Page enquanto ele tocava um bandolim que era lá do John Paul Jones. E ela foi gravada então com bandolim, violão e com um dueto ali de vozes, né, do Robert Plant e da cantora britânica Sandy Denny. Sendo essa a única faixa do disco tendo um cantor de fora da banda. A quarta música é o clássico Stairway to Heaven, que foi criada em parceria entre o Jimmy Page e Robert Plant, e ela foi formada em 2 sessões, uma primeira parte ali mais acústica, né, apenas com violão e uma flauta de fundo, muito com inspiração do folk rock, e a segunda parte sendo introduzidos ali os instrumentos elétricos com um solo gigantesco e lindo ali do Jimmy Page. A estrutura básica da música ali foi criada quando os 2 músicos estavam de folga ali lá no país de Gales. Então eles decidiram criar uma musiquinha por aí. Já Misty Mountain Hop foi escrita pelo baixista John Paul Jones e é um clássico ali do hard rock, que começa inclusive com ele tocando um piano elétrico, que inclui também aí outras partes com teclado e sons de sintetizadores. Nessa música, a performance do baterista John Bonham é descrita como a mais poderosa da discografia toda da banda. A música Four Sticks recebeu esse nome porque o baterista John Bonham fez a gravação da bateria usando 4 baquetas. E a banda teve muita dificuldade em finalizar ali o processo de gravação porque eles não conseguiam alcançar a sonoridade que eles queriam, levando o Jimmy Page a fazer e descartar vários solos ali que não parecia adequado para ele. E foi tentando fazer essa música que eles criaram, a música Rock and Roll. A música Going to California ela também é baseada ali no folk rock e também foi gravada com bandolim e violão. E para gravar o solo, o Jimmy Page ele usou a frequência Double Drop de Tuning ali, que era uma inovação na época e considerada dificílimo de alcançar ali com perfeição, né? Mas eles eram ousados. Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink.
E encerrando o disco, a gente tem a música When the Leaf Breaks, que é uma versão da música lançada lá em 1929 pelo casal Kansas Joe McCoy e Memphis Minnie, em referência a uma grande enchente que aconteceu no estado de Mississippi em 1927. A banda regravou a letra, mas criou toda uma nova melodia baseada num solo ali que o Jimmy Page tinha feito especialmente para essa faixa. Assim que foi lançado, o álbum foi um sucesso de imediato e atingindo a primeira colocação no UK Albums Charts lá do Reino Unido, permanecendo no topo por 3 semanas consecutivas, mas ficando na lista por 62 semanas e tendo várias reentradas, com a mais recente sendo em 2007, ficando por 5 semanas entre os mais vendidos e tendo vendido cerca de 2 milhões de cópias só lá no território do Reino Unido. Nos Estados Unidos, como eu disse antes, eles estrearam direto na segunda posição da Billboard 200, que foi sua posição mais alta, ficando atrás ali do disco Santana 3, da banda Santana. E desde então eles ficaram 261 semanas na parada, vendendo cerca de 23 milhões de cópias nos Estados Unidos, sendo o terceiro mais vendido do país. A nível mundial, Led Zeppelin 4 vendeu cerca de 40 milhões de cópias, sendo o 12º disco mais vendido da história e o terceiro mais vendido do estilo hard rock. Esse é um dos álbuns mais importantes da história do rock, né, que influenciou bandas como Guns N' Roses, por exemplo, com o Axl falando que esse foi o primeiro disco que ele comprou, e o Slash dizendo que quando ele estava aprendendo a tocar guitarra nas apresentações, ele tocava as músicas desse disco aí. Além disso, o próprio Freddie Mercury, que era o vocalista do Queen, revelou ali ter baseado algumas de suas composições em músicas desse disco, como a Stairway to Heaven, por exemplo, que foi uma das suas inspirações para terminar a música Bohemian Rhapsody, que é uma das mais famosas aí do Queen, né? Mas músicos de outros estilos também reconhecem a importância e a influência que tiveram aí desse álbum e dessa banda. A própria Madonna falou em sua biografia que o álbum Led Zeppelin 4 era só o que ela ouvia no ano de 71. Ela falou que esse disco fez ela acreditar que a imortalidade musical era possível, e a Adele em 2010 revelou que esse era o disco de rock que ela mais ouvia na sua infância. Mas então é isso, pessoal, isso já ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e lembrando que esse aqui é um recorte, né? Claro que tem mais um monte de coisa pra falar desse disco. Se vocês gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, também comenta o que você acha desse álbum, se você gosta, qual a sua música preferida, se você gosta de outro álbum, qualquer coisa do tipo também. Aqui dos lados a gente tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!